Meu nome é Thaís Rocha, e durante muito tempo eu acreditei que o problema era eu. Cresci em uma casa onde tudo, absolutamente tudo, precisava ser calculado, polido e bem representado. A mesa do jantar parecia um tribunal, e as conversas eram mais sobre resultados do que sentimentos. Meu pai, Dr. Álvaro Rocha, era o juiz, promotor e advogado de si mesmo. Um homem que construíra seu nome como advogado criminalista, admirado por sua eloquência e temido por sua frieza. Meu irmão mais velho, Arthur, era o herdeiro perfeito da retórica afiada e da gravata ajustada. E minha mãe, minha mãe era a sombra elegante que sorria nas fotos de família e repetia as ordens do meu pai como uma secretária bem treinada. Eu, por outro lado, era a variável que não se encaixava na equação. Desde criança, sentia que minha presença era uma espécie de ruído indesejado naquela composição de aparências. Eu gostava de fazer perguntas que deixavam os adultos desconfortáveis. Queria entender por que algumas pessoas tinham tanto e outras tão pouco. Queria saber por que não podíamos visitar minha tia que morava em um bairro simples, ou por que minha mãe fechava o vidro do carro quando passávamos perto da rodoviária. Nunca tive respostas. Apenas olhares que me mandavam calar. Quando entrei na faculdade de Direito, não foi por escolha. Foi como ser colocada em uma moldura já pronta, daquelas que sufocam a imagem. Meu pai fez um discurso orgulhoso para a família, brindou com vinho francês e me abraçou como se eu tivesse passado no vestibular por vontade própria. Na verdade, tudo o que eu sentia era uma náusea crescente. O direito me entediava. As aulas sobre contratos e jurisprudência me pareciam tão secas quanto o silêncio da minha mãe depois de qualquer mínima discordância. Mas eu nunca ousei falar. Ainda não. Acordava todos os dias com um aperto no peito, vestia a roupa social que eles compraram para mim e fingia. Fingir era o que eu fazia melhor. Fingia prestar atenção nas aulas. Fingia ter orgulho de carregar o sobrenome Rocha. Fingia que não via o brilho nos olhos do meu pai quando falava do Arthur e a expressão vazia que reservava para mim. Às vezes, à noite, quando a casa finalmente silenciava, eu deitava na cama e encarava o teto. Pensava na vida que eu queria. Sonhava com algo mais leve, mais justo, mais meu. Queria criar algo que realmente mudasse vidas. Queria ajudar as pessoas que meu pai desprezava nos jantares de gala, com seus discursos sobre os derrotados que culpam o sistema. Eu sabia que meu coração não cabia naquela casa. A pior parte era a constante sensação de inadequação, como se eu estivesse falhando o tempo todo por não sorrir o suficiente, não tirar as melhores notas, não falar o que esperavam ouvir. Eu era invisível quando me calava e um problema quando ousava falar. Certa vez, minha mãe me disse que mulheres inteligentes deveriam ser discretas. Foi numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café. Eu tinha 17 anos e acabara de mencionar que queria estudar tecnologia, algo com impacto social. Ela suspirou e disse, com doçura envenenada: "Querida, esse mundo não foi feito para sonhadoras. Talvez tenha sido naquele dia que uma parte de mim morreu, mas outra nasceu em silêncio. A parte que não seria calada para sempre. O nome disso? Fogo. E ele ainda queimava dentro de mim. Eu só precisava da coragem de deixá-lo consumir tudo que me prendia. Mas naquela época, eu ainda era a filha que tentava agradar. A filha que estudava algo que odiava. A filha que pedia desculpas por existir diferente. A filha que nunca era suficiente. Mal sabia eu que, um dia, o mundo inteiro ouviria meu nome. E não por causa de um sobrenome ou de um diploma, mas porque eu deixaria de fingir. E então, tudo mudaria. Para sempre. Eu costumava dizer a mim mesma, todos os dias, que estava sobrevivendo até poder respirar. Era uma frase simples, quase um mantra silencioso que sussurrava antes de dormir e repetia nos banhos frios de manhã. Enquanto todos acreditavam que eu estava em busca de um diploma, eu estava, na verdade, construindo minha rota de fuga, bloco por bloco, ideia por ideia. Foi numa tarde abafada de terça-feira que tudo começou de verdade. Estava sentada no canto mais isolado da biblioteca da faculdade, um lugar que poucos frequentavam.
A maioria dos alunos de direito preferia salas fechadas para grupos de estudo que mais pareciam clubes de ego. Eu preferia o silêncio. E foi ali, entre estantes antigas e mesas de madeira lascada, que dei o primeiro esboço ao que mudaria minha vida, uma plataforma online de acesso gratuito à justiça. O nome surgiu como um sussurro na mente, Justix. Soava forte. Soava necessário. Era uma ideia que misturava tudo o que eu amava: tecnologia, inclusão e justiça de verdade, aquela que não dependia de sobrenomes ou sobrenomes no topo do processo. Queria algo que simplificasse a linguagem jurídica para pessoas comuns, que as ajudasse a entender seus direitos e, principalmente, agir. Em um país onde até abrir um boletim de ocorrência pode ser um desafio, eu queria construir uma ponte. Mas, claro, eu não podia fazer isso sozinha. Foi então que entrei em contato com Luca, um ex-colega do ensino médio, hoje um programador brilhante que vivia no mundo dos códigos como quem respira. E com Helena, uma designer e ativista que eu conheci em um seminário sobre inovação social, uma alma inquieta, tão ácida quanto generosa. Nosso trio era improvável, mas perfeito. Reuníamos talento, inconformismo e uma indignação genuína com o sistema. Marcávamos encontros escondidos em cafeterias alternativas, do tipo que meus pais desprezariam só de passar na frente. Eu dizia em casa que ia estudar com um grupo de jurisprudência comparada, e por incrível que pareça, essa mentira bastava. Durante o dia, eu cumpria minha performance no mundo dos Rocha. Ternos bem passados, fala contida, anotações de aula para manter as aparências. À noite, mergulhava em protótipos, fluxogramas e discussões intensas sobre como tornar o sistema jurídico mais humano e acessível. Meu quarto, antes silencioso, passou a pulsar com vida. Papéis, quadros brancos, post-its. Cada parede guardava uma ideia. Me sentia viva pela primeira vez em muito tempo. Claro, havia o medo. O medo constante de que meu pai descobrisse. De que um e-mail escapasse, de que um arquivo fosse aberto por engano, de que ele entrasse no quarto no momento errado. Eu escondia tudo em pastas criptografadas no computador e apagava qualquer histórico. Sabia que, se ele visse, destruiria meu projeto com um único olhar, aquele olhar que aniquila sem dizer nada. Mas eu não parei. Nos finais de semana, enquanto minha família fazia questão de frequentar eventos sociais, eu inventava seminários e viagens acadêmicas. Nessas brechas, participava de encontros de jovens empreendedores, conhecia gente com histórias parecidas, pessoas que também fugiam de roteiros familiares para criar algo que realmente fizesse sentido. Lembro com clareza da primeira vez que Justix foi mencionado num fórum de tecnologia jurídica internacional. Foi uma pequena menção, quase uma nota de rodapé. Mas ali estava. O nome que criei. A ideia que estávamos moldando com suor, café e noites sem dormir. Naquele momento, percebi que havia ultrapassado o ponto de retorno. Não era mais apenas um projeto paralelo. Não era mais um segredo inocente. Era minha vida. Meu propósito. Meu futuro. E a cada passo que eu dava, ficava mais claro que, em breve, tudo o que escondia viria à tona. A questão era, estaria pronta para pagar o preço? Naquela altura, eu já sabia a resposta. Só não sabia ainda o tamanho da tempestade que viria. Mas mesmo com medo, eu continuava. Porque, pela primeira vez, eu não estava sobrevivendo. Estava criando algo que podia libertar não só a mim, mas a muitos outros. E isso era maior do que qualquer diploma. A mesa de jantar era de mogno escuro, polida como um espelho. Sempre que nos sentávamos para comer, eu via o reflexo dos talheres prateados e, mais nitidamente, o reflexo daquilo que minha família esperava de mim: silêncio, postura e obediência. Naquela noite, no entanto, havia algo diferente no ar. Estávamos jantando com um casal de amigos do meu pai, colegas de profissão, daquelas figuras importantes que ele sempre fazia questão de impressionar. A conversa girava em torno de um novo caso que meu pai havia ganhado, como ele desmantelara a argumentação da promotoria em 3 frases, um verdadeiro espetáculo de manipulação e técnica. Todos riram, brindaram, admiraram.
Eu, como sempre, estava ali apenas como adereço. Até que um dos convidados comentou, casualmente: "E a Thaís? Já está estagiando em algum escritório? Seu sobrenome deve abrir portas." Antes que meu pai respondesse, respirei fundo e disse: "Na verdade, estou envolvida em um projeto digital, voltado para acesso à justiça para comunidades carentes." O silêncio caiu como uma cortina de chumbo. O garfo do meu pai parou no ar. Minha mãe congelou, com um sorriso hesitante ainda preso no rosto. Os convidados sorriram com polidez, mas o desconforto era palpável. Eu continuei. "É uma plataforma que simplifica os processos jurídicos e conecta pessoas comuns a soluções acessíveis. Muita gente desiste de lutar por seus direitos porque não entende o sistema. E, honestamente, às vezes acho que ele foi feito exatamente para isso." Aquela última frase saiu com mais acidez do que eu pretendia. Mas não me arrependi. Meu pai apoiou os talheres no prato com um estalo seco. Seu olhar me atravessou como uma lâmina. "Você está dizendo que o sistema que sustenta esta família é falho?" Eu não respondi. O ar ficou denso, como se o oxigênio tivesse sido arrancado da sala. "Você ainda nem se formou, Thaís. Talvez devesse entender o que é o direito antes de sair por aí querendo consertá-lo." A humilhação veio com calma, medida, envolta em uma voz fria e controlada. Aquela era a verdadeira punição: não gritar, não bater na mesa, mas me reduzir à insignificância com argumentos bem articulados. Eu engoli em seco. Não chorei. Mas dentro de mim, algo trincou. Após o jantar, subi para o quarto sem dizer boa noite. Fechei a porta e encostei as costas nela, sentindo meu corpo tremer de raiva. Não era só pela conversa. Era por todos os anos em que engoli palavras. Em que fui uma boneca bem vestida, usada como decoração em festas de família. Naquela noite, não consegui dormir. Revi cada detalhe do jantar, cada olhar, cada palavra disfarçada de conselho. Mas havia algo diferente dessa vez. Pela primeira vez eu não me senti culpada. Pela primeira vez eu não quis agradar. Pela primeira vez eu senti que, se tivesse que escolher entre a aprovação deles e minha própria sanidade, escolheria a mim. Na manhã seguinte, não desci para o café. Não vesti o tailleur bege que minha mãe deixava preparado. Vesti jeans, amarrei o cabelo e fui direto encontrar Luca e Helena. Eles estavam empolgados, conseguimos uma vaga para apresentar o projeto em um evento de inovação social em São Paulo. Era uma chance real, com investidores, jornalistas e representantes de ONGs. No trem para o centro da cidade, olhei pela janela e senti, talvez pela primeira vez, um sopro de liberdade. Como se aquela roupa simples e aquele projeto secreto tivessem mais a ver comigo do que todos os anos da minha vida até então. Enquanto o vagão balançava, eu repetia em pensamento: "Você não precisa da permissão de ninguém para mudar o mundo." O reflexo na janela me devolvia um rosto mais firme. A rachadura estava feita. E, de algum modo, era linda. No fim, a queda não aconteceu com estrondo. Aconteceu como uma lâmina afiada cortando o ar, rápida, certeira e fria. Foram semanas de tensão acumulada. Depois do jantar, meu pai ficou mais ríspido, minha mãe mais silenciosa. Eu sentia o olhar dele me seguir pela casa como se fosse um fiscal à procura de falhas. E, claro, não demorou até que ele encontrasse uma. Eu estava no quarto, revisando pela milésima vez a apresentação que faríamos no evento de São Paulo, quando ouvi passos pesados subindo a escada. Nem tive tempo de esconder o notebook. A porta se escancarou. Ele nem bateu. "Você pode me explicar isso aqui?" perguntou, segurando uma cópia impressa do material do Justix, provavelmente deixado por engano na impressora da sala de estudos. Minhas mãos gelaram. O coração disparou. Fiquei em silêncio. Ele jogou os papéis sobre a cama. Simplificar o acesso à justiça? Atendimento virtual para comunidades pobres? É isso que você anda fazendo enquanto finge estudar? Eu não finjo.
Eu apenas decidi seguir outro caminho. A frase saiu mais firme do que eu esperava. E no instante seguinte, vi no rosto dele algo pior do que raiva, desprezo. Você tem noção do que está jogando fora? Do esforço que fizemos por você? Direito não é um capricho, Thaís, é o alicerce da nossa família. Talvez eu nunca tenha pedido por esse alicerce, respondi, e então soube. Soube que ali, naquele instante, eu havia assinado minha própria sentença. Ele se aproximou, o rosto tenso, os punhos fechados. Minha mãe surgiu atrás, apressada, sussurrando, Álvaro, por favor, mas ele não recuou. Se você sair desse curso, não conte com nada desta casa. Nem teto, nem dinheiro. Você quer ser livre? Então seja. Na rua. É sério isso? Perguntei, a voz quase embargando. Foi quando ele gritou. Saia e fique fora. Aquela frase cortou o chão debaixo dos meus pés. Minha mãe levou as mãos à boca, mas nada disse. E no fundo, esse silêncio dela doeu mais do que tudo. Ela podia ter me defendido. Podia ter dito qualquer coisa. Mas se calou, como sempre. 20 minutos depois, eu desci as escadas com uma mala pequena e o computador na mochila. O resto das minhas coisas. Que ficassem. Eu já carregava comigo o que mais importava, meu projeto, meu propósito e minha liberdade. Quando fechei a porta atrás de mim, o mundo estava escuro, mas o ar parecia mais leve. Do lado de fora, o céu ameaçava chuva. Do lado de dentro de mim, chovia. Peguei um ônibus qualquer. Liguei para Helena com a voz trêmula. Ela não perguntou nada, apenas disse, vem. Tô te esperando. Naquela noite, dormi no sofá dela. Chorei em silêncio, encarando o teto como fazia quando era menina. Mas dessa vez era diferente. Eu não era mais a filha assustada da mansão dos Rocha. Eu era Thaís, com uma mala, um notebook e uma ideia que valia mais do que qualquer herança. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda surgia pela janela, sentei com uma xícara de café quente entre as mãos e prometi a mim mesma. Eu vou fazer isso dar certo. Eu vou mostrar que não preciso do sobrenome, do diploma ou do amor condicionado deles. Eu só preciso de mim. E, naquele momento, com o coração partido e a coragem crua na palma da mão, eu dei o primeiro passo. Não para longe da minha família, mas para perto de quem eu realmente era. Nos dias que se seguiram à minha expulsão, tudo parecia ter um peso específico, o silêncio, o ar, a comida que mal descia, até mesmo as palavras. A casa da Helena era pequena, modesta, mas transbordava calor humano. Cada detalhe, os livros espalhados, os quadros tortos na parede, os post-its coloridos no espelho do banheiro, me lembrava de que ali eu podia existir sem pedir permissão. Eu estava quebrada, mas inteira pela primeira vez. Passava as manhãs em frente ao computador, programando ideias, redesenhando funcionalidades, ajustando frases, textos e fluxos de atendimento. À tarde, me reunia com Helena e Luca em coworkings barulhentos, em cafés improvisados ou até mesmo no parque, debaixo das árvores. A cidade parecia se abrir para mim agora que eu não tinha mais ninguém me dizendo por onde andar. E, ironicamente, era ali, na margem do caos, que eu encontrava clareza. Foi Helena quem sugeriu. Por que a gente não inscreve o Justix no edital da Incuba Legal? Era um programa para startups de impacto social. O prazo estava quase no fim. Fizemos tudo correndo, mas com o coração. Gravamos o pitch em um dia, e enviamos os documentos no outro. Eu não tinha expectativas. Já tinha aprendido a não esperar muito das estruturas formais. Mas 2 semanas depois, o e-mail chegou. Parabéns, Justix foi selecionado para a fase final de incubação. Eu reli aquela frase tantas vezes que perdi a conta. Senti um nó na garganta. Não era apenas uma oportunidade. Era um grito do universo dizendo, continue. A fase final seria presencial. Um painel de jurados, investidores, mentores. Apresentaríamos o projeto diante de gente grande,
gente de verdade, não professores simulando bancas. E dessa vez, ninguém me chamaria de rebelde ou sonhadora. Eu seria ouvida. Ensaiamos por dias. Eu falava como nunca havia falado na vida. Minha voz não tremia. Meus olhos não desviavam. Pela primeira vez, o que eu dizia vinha de um lugar de convicção, não de obrigação. Na manhã do evento, coloquei uma camisa branca simples, calça preta e o tênis surrado que me acompanhava desde o primeiro esboço da plataforma. Olhei no espelho e sorri. Não havia maquiagem, joias, nem salto alto. Mas havia algo novo refletido ali, força. A apresentação foi um turbilhão. Eu falei sobre Dona Célia, uma senhora que havia perdido a casa por não entender uma cláusula no contrato de aluguel. Falei sobre André, o entregador que não sabia que podia recorrer de uma multa injusta. Falei sobre como o sistema jurídico era feito para excluir. E sobre como o Justiça queria abrir a porta, mesmo que com um chute. Ao fim, silêncio. Depois, aplausos. Depois ainda, perguntas. E então, o convite. Vocês estão dentro do programa. Preparem os passaportes. Vamos para o Vale do Silício. Helena me abraçou tão forte que meu corpo quase desabou. Lucas chorava sem vergonha alguma. Eu fiquei ali, parada, em choque. O Vale do Silício. A Meca da tecnologia. O lugar onde ideias mudavam o mundo. E agora, minha ideia, aquela que nasceu entre as estantes mofadas da biblioteca da faculdade, estava indo para lá. Os dias seguintes foram uma mistura insana de logística, despedidas e uma ansiedade que parecia borbulhar sob a pele. Vendi o pouco que tinha, comprei as passagens com a bolsa que o programa ofereceu e, 3 semanas depois, aterrissamos na Califórnia. O inglês meio enferrujado, o medo de errar, o frio na barriga, tudo parecia pequeno diante da grandeza do que estávamos construindo. Em cada reunião, cada feedback, cada correção de código, eu sentia uma versão mais poderosa de mim surgindo. E então, uma manhã, no saguão do prédio da aceleradora, um investidor se aproximou de mim com um sorriso curioso. Você é a brasileira, certo? A da plataforma de justiça? Assenti, meio desconfiada. Quero conversar. Tem algo no seu projeto, e na sua história, que parece diferente. Conversamos por 1 hora. 2 semanas depois, ele e mais 2 fundos assinaram um contrato de investimento inicial. Pela primeira vez, recebemos um aporte de verdade. Com um valor. Com um nome. Com impacto. E naquela noite, deitada no pequeno quarto alugado, com um colchão inflável e o som dos carros americanos do lado de fora, olhei para o teto e pensei. Eu não sou mais a filha rejeitada. Nem a estudante fracassada. Nem a rebelde. Eu sou a fundadora. A líder. A criadora de algo que vai mudar o mundo. Tudo havia quebrado. E eu estava reconstruindo. Do zero. Mas, desta vez, com as próprias mãos. Eu lembro exatamente do dia em que olhei para minha conta bancária e vi aqueles números. Não era apenas dinheiro, era a tradução matemática de tudo o que haviam dito que eu nunca conseguiria. 30 milhões de dólares. 30 milhões. Não caiu de uma vez. Veio em partes, em rodadas, em contratos e reuniões. Mas quando os últimos aportes foram concluídos, quando a valuation da Justiça explodiu nas manchetes de revistas de tecnologia e empreendedorismo social, percebi que aquela garota que fora chamada de decepcionante havia construído um império silencioso. A plataforma estava operando em 6 países. Havia advogados voluntários, tradutores, mediadores treinados e sistemas automatizados que guiavam pessoas comuns em seus direitos, sem precisar entender o jargão jurídico, sem precisar pagar por algo que deveria ser gratuito desde sempre. Recebíamos centenas de mensagens por semana. Gente agradecendo. Gente contando que, graças a Justix, havia recuperado uma pensão, uma casa, a guarda de um filho. E, mesmo nos dias mais cansativos, quando o fuso horário bagunçava meu sono e as reuniões se empilhavam,
bastava ler uma daquelas histórias para lembrar por que eu fazia tudo isso. Foi Luca quem disse: tá na hora de você viver como a mulher que você se tornou. Eu ri. Você tá sugerindo que eu compre um iate? Não, ele respondeu. Mas acho que uma casa em Malibu combina mais com a CEO que você é agora do que esse quartinho apertado. A ideia ficou martelando na minha cabeça. No início, hesitei. Não queria parecer alguém que esquece de onde veio. Mas então pensei, eu não devia nada a ninguém. E eu não construí tudo isso para continuar vivendo como se ainda estivesse pedindo desculpas por existir. Contratei um corretor. Visitei mansões que pareciam saídas de um filme. Mas uma, em especial, me prendeu o olhar. Era uma construção de linhas modernas, com paredes de vidro que se abriam para uma vista infinita do Oceano Pacífico. Minimalista, elegante, com um jardim silencioso e um estúdio no andar de cima que se tornaria o novo centro estratégico do Justiques. Quando entrei, senti como se aquele lugar já me esperasse. Assinei os papéis sem hesitar. Na manhã seguinte, com a luz dourada do sol californiano entrando pelas janelas, caminhei descalça pelo chão gelado da sala. A brisa do mar entrava pelas portas abertas. Não havia barulho, nem gritos, nem julgamentos. Havia só eu, minha respiração, e a lembrança viva de tudo o que enfrentei para chegar ali. Peguei meu celular. Pensei em ligar para minha mãe. Pensei em enviar uma foto da casa. Pensei em dizer: olha onde cheguei. Mas não. Seria pequeno demais diante do que eu sentia. Em vez disso, escrevi um e-mail simples, com o título: Estou bem. No corpo, apenas uma frase. Obrigada por me ensinar que, às vezes, quando tudo desmorona, é porque algo melhor precisa nascer. E enviei. E desliguei o telefone. À noite, fui até o terraço. O céu estava limpo, as estrelas salpicadas como sal grosso sobre o escuro. Sentei com uma taça de vinho e deixei o tempo passar devagar. Pela primeira vez na vida, não havia cobrança. Nem medo. Nem urgência em provar algo a alguém. Eu não era mais a filha. Nem a aluna. Nem a rebelde. Eu era a mulher que transformou a dor em ferramenta, a rejeição em combustível, e a liberdade, em trilhos de ouro. Na minha nova casa, no meu novo mundo, percebi que o luxo não era o mármore branco ou os painéis inteligentes, era ter construído tudo com as próprias mãos, sem vender minha alma para agradar quem jamais me viu de verdade. E ali, naquela noite silenciosa em Malibu, prometi uma coisa: nunca mais esconder quem eu sou. O passado sempre encontra um jeito de nos alcançar, às vezes em silêncio, às vezes em tela gigante no meio de uma cidade estrangeira. Eu estava em uma reunião na sede da aceleradora em Los Angeles quando meu celular começou a vibrar sem parar. Notificações, mensagens, menções nas redes sociais. Fiquei confusa por alguns segundos, até que Helena entrou na sala com os olhos arregalados, segurando o próprio celular. Você já viu isso? Antes que eu perguntasse o que era, ela virou a tela para mim. Era um vídeo. Um comercial institucional de um prêmio internacional de inovação social. O vídeo começava mostrando imagens de injustiças cotidianas em vários países, até que a narração dizia: e enquanto muitos fecham os olhos, ela abriu caminhos. E então, a minha imagem. Meu rosto em close, caminhando por uma comunidade onde Justiça havia atuado. Eu, abraçando uma mãe com uma pasta de documentos nas mãos. Eu, palestrando. Eu, sorrindo. O vídeo finalizava com um outdoor em Los Angeles. Thaís Rocha, uma das 100 mulheres que estão mudando o mundo. Engoli em seco. Senti o coração bater lento, pesado, profundo. Não era só sobre reconhecimento. Era sobre tudo o que aquela imagem carregava. Sobre o que ela significava para mim. E para quem, inevitavelmente, também haveria. Horas depois, soube. Dr. Álvaro Rocha, meu pai, estava em Los Angeles naquele exato dia. Havia viajado a trabalho para participar de uma conferência jurídica,
tentando salvar o nome do escritório após escândalos que envolviam favorecimentos e acordos obscuros. Irônico, o homem que me expulsou por manchar o nome da família agora lutava para limpar o próprio. Ele passou pela Wilshire Boulevard em um carro preto alugado. E lá estava o outdoor. O rosto da filha que ele chamava de decepção estampado no coração da cidade mais poderosa da costa oeste americana. Fiquei sabendo por um conhecido da antiga faculdade, que hoje era assessor jurídico e tinha visto o momento. Ele contou que Álvaro mandou parar o carro. Desceu. Ficou imóvel por longos minutos, olhando o letreiro. Não disse nada. Depois, entrou de volta e seguiu o caminho sem pronunciar uma palavra. Quando li aquela mensagem, meu corpo estremeceu. Eu não queria vingança. Nunca quis. Mas havia algo de profundamente poético naquele instante. À noite, recebi um e-mail. Era da minha mãe. O assunto: precisamos conversar. No corpo, apenas. Thaís, soube que está em Los Angeles. Vi a imagem. Seu pai, bem, ele ficou em choque. Eu sei que não temos mais espaço na sua vida, mas queria pedir: podemos nos ver? Só conversar. Em nome da família. Fiquei olhando para aquelas palavras como se fossem um enigma. Cada uma carregava anos de silêncio, ausência, omissão. Tentei sentir raiva. Mas só havia cansaço. Respondi no dia seguinte. A família que me expulsou não existe mais. Mas desejo paz a todos vocês. Enviei. E fechei o notebook. Não doeu. Porque eu havia chorado tudo o que havia para chorar anos atrás. O que restava agora era clareza. Naquela noite, saí para caminhar na praia. As ondas sussurravam segredos antigos. Tirei os sapatos e deixei os pés tocarem areia fria. A vida tinha um gosto diferente agora. Eu não tinha voltado no tempo. Era o tempo que, pela primeira vez, me alcançava e me aplaudia. O auditório de Harvard estava cheio. Cada poltrona ocupada, cada olhar atento, câmeras posicionadas nos cantos, prontos para transmitir minha palestra ao vivo para várias partes do mundo. Enquanto ajustavam o microfone no meu vestido, fechei os olhos por um segundo e respirei fundo. A garota que tremia só de se imaginar sendo ouvida por alguém agora subiria ao palco para ser ouvida por milhares. E, naquele instante, entendi, não era sobre fama. Nunca foi. Era sobre o peso de ter ficado em silêncio por tanto tempo, e a promessa que fiz a mim mesma de nunca mais aceitar ser calada. Subi ao palco sob aplausos, mas dentro de mim, o que ecoava era apenas uma única lembrança: a porta se fechando atrás de mim quando fui expulsa de casa. Comecei a falar. Contei sobre a Justix, mas não da forma como os jornalistas contavam. Contei desde a origem, a biblioteca abafada, os cafés escondidos, os olhos do meu pai me fuzilando de cima da mesa de jantar. Contei sobre Helena, sobre Luca, sobre cada história de gente comum que passou a entender seus direitos e a enfrentá-los com coragem. Contei, principalmente, sobre o que significa ser desacreditada pelas pessoas que deveriam te amar incondicionalmente, e mesmo assim seguir em frente. No fim, encerrei com a frase que se tornará meu lema. Ninguém precisa da permissão de quem nos limitou para se tornar grandioso. Aplausos de pé. Flashes. Gente chorando. Gente sorrindo. Mas nada disso me comoveu tanto quanto o que veio depois. Horas após a palestra, recebi uma mensagem inesperada. Não era da minha mãe. Nem do meu pai. Era de Arthur, meu irmão. Vi você hoje. Assisti tudo. Só queria dizer que sinto muito. Por não ter te ouvido. Por ter seguido o script e fingido que estava tudo certo quando tudo estava errado. Você virou tudo o que disseram que você nunca seria. E mais. Obrigado por ter quebrado a corrente que eu não tive coragem de tocar. Li aquilo com o coração apertado. Arthur havia sido o filho modelo, o favorito, mas eu sempre soube que havia algo no olhar dele, uma tristeza conformada. Talvez, naquele instante,
ele também tivesse sido libertado. Nos meses seguintes, soube que meu pai havia se afastado do escritório. O escândalo jurídico se aprofundou, e ele saiu discretamente da cena pública. Minha mãe passou a viver na casa de veraneio, afastada, cercada de silêncio. E, estranhamente, isso me trouxe mais alívio do que vingança. Não desejei que sofressem. Desejei apenas que vissem. E eles viram. Quanto a mim, continuei. Expandimos a Justix para comunidades indígenas. Criamos uma versão da plataforma para refugiados. Fui convidada para comitês internacionais, participei da elaboração de propostas para tornar o acesso à justiça um direito real, não apenas formal. Comprei uma pequena casa no interior do Brasil, escondida no verde, onde às vezes me retiro para escrever, descansar e lembrar. Lembrar da garota que quase se curvou, mas escolheu levantar. E, de vez em quando caminho pela praia de Malibu com os pés na areia, olho para o horizonte e penso, não sou herdeira de nome algum. Sou herdeira de mim. De cada lágrima que virou ponte. De cada não que me empurrou para longe do abismo. De cada você não é suficiente que me ensinou o quanto eu era. E agora, mais do que tudo, herdeira de um legado que criei sozinha. O de nunca aceitar um destino que não me pertence. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!